Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu trago algumas opções de salgadinhos e petiscos de entrada, bem fáceis e rápidos de fazer e gastando bem pouco. Vocês podem fazer esses salgadinhos e esses petiscos para qualquer tipo de festas de aniversário ou qualquer tipo de comemoração. E em especial nessa época que estamos de fim de ano, é uma ótima ideia para você estar fazendo aí na sua ceia de ano novo como uma entrada. Então assiste esse vídeo junto comigo e vamos conferir essa receita. Bom pessoal, vamos começar aqui a nossa receita fazendo um canapé de pão de forma, tá? Bem simples e fácil. Aqui eu tenho 2 fatias de pães, de pão de forma, né? Cortei aqui as bordas. E vamos começar a preparar agora. Vou passar só um pouquinho de requeijão aqui na ponta, ó, na borda, para servir como cola. Vou colar essa parte aqui. E agora com um rolo ou com qualquer objeto aí que você queira, é só começar dando uma leve amassada para colar essa parte e dar uma afinada aqui nesse pão, tá bom? Depois que você fizer esse processo aqui, ele tanto vai colar as duas partes, como vai ficar mais fino, tá vendo? Eu já forrei aqui embaixo com um plástico filme e agora vamos colocar o recheio aqui. Você vai colocar mais ou menos o equivalente a uma fatia de presunto. Essa minha tá assim, pessoal, porque tudo aqui em casa eu compro em barra. Então aqui eu me virei de um jeito para dar uma fatiada para fazer essa demonstração para vocês, tá certo? E também uma fatia de mussarela ou queijo que você queira. Aqui na ponta tem que ficar um espaço para quando a gente for enrolar, tá? Então sempre deixa um espaço sobrando aqui. Colocou aqui o recheio, vamos pegar aqui o plástico, ó, e vamos começar enrolando e apertando bem, como se a gente estivesse enrolando um rocambole, tá? Enrolou aqui, dá uma apertadinha, uma prensada boa e com essa ponta aqui do plástico filme você vai girar para apertar e deixar bem fechadinho, tá vendo, ó? Agora é só levar para a geladeira por 30 minutinhos. E depois que ele passar meia hora na geladeira, pessoal, que estiver bem firme, vamos cortar aqui, tá bom? A gente vai cortar essas duas pontas para ficar mais bonitinho, tá certo? Em seguida eu vou cortar aqui em 3 pedaços iguais, mas aí o tamanho quem vai dizer é você e também dependendo do tamanho, né, da fatia do pão, pode ser até que dê mais, tá bom? Quando cortar aqui, eu venho com um palito e uma azeitona e espeto aqui no pão, ó. Tá feito o nosso canapé com pão de forma, tá vendo? E aqui, pessoal, eu acabei fazendo mais alguns, tá? Para vocês verem. Agora é só colocar aqui no prato e servir. E só lembrando mais uma vez, não sei se eu já lembrei, aqui eu estou fazendo uma quantidade pouca, só para vocês terem uma noção do que fazer e como fazer, tá? Mas a quantidade que vocês vão fazer aí, vocês podem fazer o tanto que vocês quiserem, tá bom? E depois de pronto, é só servir. O nosso próximo salgado ou nosso próximo canapé vai ser bem simples e rápido, vai ser recheado com um patê de atum. Aqui eu cortei 6 fatias de pão de forma também, cortei em quadrados e dessas 6 fatias vão render 6 canapézinhos ou 6 mini sanduíches de atum, tá bom? O creme de atum ou o patê de atum que eu estou usando já é esse pronto, que eu acho bem prático, já compra pronto, temperado e é só começar recheando, pessoal. A quantidade também, quem vai dizer são vocês a quantidade que vai ser usada, tá bom?
Vou rechear todos eles e já volto. E quando estiverem todos prontos, todos recheados com o patê, eu venho com um palito e uma rodelinha de salsicha e coloco aqui, ó. Já está pronto, bem simples, bem fácil e rápido. E vamos supor que você não queira rechear com a salsicha aqui em cima. Você pode colocar tomate cereja, pode colocar até também ovo de codorna cozido aqui, tá? Aí vai ficar ao seu gosto. E o nosso próximo salgado, pessoal, ou petisco, eu vou fazer uma massa base bem fácil para salgados fritos. Dessa massa você pode fazer risoles, coxinha, qualquer tipo de salgado frito, tá? Mas aqui em específico para esse vídeo, eu vou fazer bolinhas de queijo e vou fazer também mini enroladinhos de salsicha. Vou fazer também uma quantidade menor, só para vocês terem uma noção de como fazer, mas se vocês forem fazer em mais quantidades, é só dobrar todos os ingredientes, tá bom? Aqui na panela, eu começo adicionando 250 ml de água. Tenho aqui também um caldo de frango. Vou cortar em pedaços pequenos, assim como se eu estivesse ralando ele, para ficar bem fino e mais fácil dele dissolver quando começar fervendo aqui o caldo. Uma colher de sopa de margarina. Não precisa ser também muito cheia não, tá, pessoal? E também 125 ml de leite. Vou misturar bem esses ingredientes. De vez em quando dá uma mexida até ferver, que é para esse caldo que a gente colocou aqui, ele dissolver quando a água estiver esquentando, tá? Esse caldo aqui esquentar. E agora é só ficar mexendo e esperar ferver. Aqui, pessoal, o caldo da nossa massa começou fervendo. A partir de agora, vocês podem dar uma provadinha para ver se o sal está ao seu gosto. Se não tiver, pode colocar mais um pouquinho. Mas primeiro dá uma provada, tá bom? E agora vamos adicionar o trigo. Aqui eu separei 2 xícaras de farinha de trigo, de 240 ml. Eu, como já faço essa massa várias vezes, né? Eu faço no olho. Mas para vocês, ou para quem está vendo agora que não tem uma noção de como fazer, eu vou colocando e no final eu vou dizer o tanto que eu utilizei, tá? Mas aqui eu separei 2 xícaras de 240 ml, que eu acho que vai ser o suficiente. Vou colocando o trigo aos poucos, não coloca tudo de uma vez. E de início eu gosto de ir mexendo com um fouet até quando der para mexer, tá? Porque com o fouet o trigo vai dissolver melhor aqui no caldo e vai cozinhar melhor também, tá? Então vai sempre adicionando aos poucos e misturando. Quando não tiver como mexer mais com o fouet, eu vou mexer com uma colher. Pronto, pessoal, aqui a massa chegou no ponto correto, ó. Ela tá uma massa macia, porém quando eu aperto, não gruda no meu dedo, tá vendo? Então esse é o ponto correto da massa. Para essa quantidade de líquido que eu utilizei na receita, só precisei usar 1,5 xícaras. Sobrou meia xícara exata aqui, tá? Então, nessa receita vai 1,5 xícaras de farinha de trigo. E agora, em fogo baixo, vamos continuar mexendo por mais 5 minutinhos essa massa. Ó, vai misturando, apertando, que é para esse trigo cozinhar, tá? Se a gente desligar agora, só porque ela chegou no ponto, vai ficar com gosto de trigo. Então cozinha por mais 5 minutinhos, que é para a massa cozinhar por completo e não ficar o gosto do trigo, tá bom? E aqui, pessoal, eu cozinhei a massa por 5 minutinhos. Ela já cozinhou bem. Vou desligar aqui o fogo e esperar esfriar para poder modelar os salgados, tá? E uma dica muito importante também que eu dou para vocês,
para fazer em uma panela que tem uma boa aderência, que é para evitar que esses pedaços de massa que fiquem no fundo comecem queimando, tá? Quanto mais aderência tiver a panela, é melhor. Agora é só esperar essa massa esfriar para começar modelando. Aqui a massa deu uma boa esfriada, tá um pouquinho morna ainda, mas eu consigo aguentar o calor para dar uma misturada aqui, né? Não digo uma sovada porque é só para misturar um pouquinho para ela ficar lisa. Vou passar aqui um pouquinho só de margarina em cima, coisa bem pouca. E agora, gente, ó, é só mexer um pouquinho essa massa até ela absorver essa margarina que eu coloquei e ficar bem lisinha e maleável para ser modelada, tá bom? Aqui eu misturei bem a massa, ó, ela tá bem lisinha, tá? E como a gente pode ver, ela fica macia e não gruda na minha mão, tá vendo? Ó? Esse é o ponto certo. Vou começar modelando as bolinhas de queijo para vocês verem. Aqui eu cortei alguns pedaços de mussarela em quadradinhos, tá vendo? Mas você pode utilizar qualquer queijo que você quiser. Pega um pouquinho da massa, tá? Precisa ser uma quantidade de massa que cubra o queijo e ele não fique aparecendo, porque se ele ficar aparecendo, quando for fritar vai estourar, tá bom? Tira qualquer imperfeição que tenha na massa, deixa bem lisinho. Em seguida abre, coloca o queijo, ó, e fecha. Fecha e vai apertando para não ficar nenhuma rachadura e nenhum espaço para entrar óleo aqui quando estiver sendo assado. Ó, vai fechando, tá vendo tudo? Depois faz a bolinha, modela bem e tá pronta aqui a nossa bolinha de queijo. Vou repetir só mais uma vez para vocês verem, tá? Ó, peguei a bolinha, tirei a imperfeição, pego o queijo, vou fechando aqui, ó, e apertando para não sobrar nenhum buraquinho na massa. Retiro o excesso e agora é só modelar. E tá pronta mais uma bolinha de queijo. É só repetir o mesmo processo e fazer quantas bolinhas de queijo você quiser, tá bom? Quando você modelar as bolinhas, tá? Chegou a hora de empanar. Aqui eu tenho um ovo batido. Tem gente que gosta de empanar no leite ou na água. Eu particularmente não gosto porque não prende tanto a farinha de rosca e quando assa suja muito o óleo muito rápido, tá? Com o ovo eu percebo que fixa mais a farinha de rosca e não suja tanto o óleo. Eu vou pegar aqui, ó, vou molhando as bolinhas no ovo. E em seguida é só empanar. Quando você empanar, é só começar colocando aqui do lado e é só repetindo o mesmo processo com todas, ó. Vai empanando tudo na farinha de rosca. E quando tiver tudo bem empanado, é só levar para fritar. Para assar, pessoal, é muito simples, porém tem algumas dicas importantes que é sempre bom passar. Quanto mais novo estiver o óleo, o salgado vai ficar mais sequinho e não vai encharcar de óleo, tá? A temperatura do óleo não pode estar muito quente, porque se estiver quente demais, vai assar por fora e por dentro vai ficar cru, tá? Para saber se o óleo está numa temperatura boa, eu pego sempre um pedacinho da massa que sobra e coloco, ó. Ela começa espumando, fazendo umas bolinhas, então o óleo já está numa temperatura boa. Vou colocar aqui algumas. Não enche demais também, pessoal, porque se colocar demais elas podem estourar, tá? Como a minha panela é pequena, eu vou colocar sempre um pouquinho assim, de 6 em 6. Deixar aqui fritar uns 3 minutinhos ou até que você perceba que começou a dourar. Dourou, tá assada, é só colocar aqui em um recipiente com um papelzinho, um papel toalha, para deixar o óleo escorrer, tá bom? Aqui, pessoal, eu assei as bolinhas já, ó, fica bem sequinho, ó.
Eu vou morder um para vocês verem, não sei se dá para escutar direito, mas vê só como fica sequinho. E o queijo, ó. Para fazer o enroladinho de salsicha, você vai pegar uma boa parte da massa, que dê para cobrir toda a salsicha, tá? Amassa bem para tirar a rachadura que tiver na massa. E começa abrindo da largura da salsicha com um rolo de macarrão ou qualquer coisa que você consiga abrir aí, tá bom? Deixar assim numa espessura não muito larga, tá? Para não ficar muita massa. Coloca a salsicha e vem enrolando. Deixando bem firme e presa, tá vendo? Ó, quando você cobrir toda a salsicha, esse pedaço que sobra da massa, você corta com uma faca, para não ficar muita massa. E começa fechando aqui, ó, para não deixar espaço para o óleo entrar. Quando você fechar bem, tiver bem firme e fechada essa parte, as bordas você pega e fecha também. É só apertar e fechar. Quando você deixar o enroladinho todo fechado, é só empanar. O processo é o mesmo da bolinha de queijo. Passa no ovo e depois passa na farinha de rosca. Quando você empanar aqui na farinha de rosca, você vem com uma faca cortando na largura que você quiser, tá bom? É só repetir esse mesmo processo, ó. Corta na largura que você quer. Com tudo pronto, é só levar para fritar. Para assar o enroladinho, esses minis enroladinhos, né? É do mesmo jeito que a coxinha, né? Todas as dicas que eu passei, da temperatura e tudo. Só que aqui, pessoal, você pode colocar uma quantidade maior, porque como ele é aberto, então não vai correr o risco de estourar nada, tá bom? Quando tiver tudo assado, é só colocar ali para escorrer. E para finalizar aqui, a nossa última receitinha vai ser aquele clássico espetinho de frios, né? Que todo mundo sabe como é que faz aí. Aqui eu tenho um pouquinho de queijo de mussarela e presunto cortado em cubinhos. Mas o queijo você pode utilizar o que você quiser, tá bom? Vou colocar só uma pitadinha de orégano. Quem não quiser não precisa colocar. E mistura um pouquinho para esse orégano se espalhar por todos aqui, por todos esses frios, né? Misturei bem aqui o orégano nos frios, né? Separei um pouquinho de azeitonas também. E agora é só montar os espetinhos no palito. E se você também, no lugar da azeitona, quiser colocar outro ingrediente, você pode estar utilizando aí ovo de codorna cozido. E pode utilizar também tomate cereja, tá? Fica aí ao seu critério e ao seu gosto. E aqui, pessoal, os nossos salgadinhos de entrada para a ceia de Ano Novo estão prontos, bem fáceis e rápidos de fazer, gastando bem pouco e que com certeza fará o maior sucesso aí na sua ceia de Ano Novo. Mas só deixando uma ressalva que você pode fazer em qualquer época do ano, tá? Para aniversários, qualquer tipo de comemoração, qualquer tipo de festa. Aqui eu dei essa ideia pela época que estamos de fim de ano, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações, caso você esteja chegando agora e ainda não seja inscrito. Fiquem todos com Deus
um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!